Boa noite, meus irmãos. Feliz em estar com os irmãos hoje, com a voz recuperada, depois de uma semana de visita de uma gripe. A gripe, como todos os outros processos, nos ensina a esperar. Há muitos processos na vida semelhantes a ela, e nós temos que ajustar expectativas em relação aos processos. Cada processo produz em nós um aprendizado, porque o tempo não passa por nós em vão. Quando nós vestimos essa roupa de carne, que um dia se desgasta e também envelhece, que nós vamos despir, nós permanecemos com ela por um tempo, depois mais por um tempo com outra, depois por mais algum tempo com outra, para que a gente possa tecer uma veste imortal, conforme nos ensina o Senhor Jesus na sua parábola do festim e de bodas. Quando então, na tradução, nós vemos a palavra vestíbulo e também a palavra veste, e a gente associa ao templo de carne. A permanência no templo de carne é temporária, conforme nos diz um subsidiário da Torá, relatando a permanência de Moisés fora do palácio do faraó, nos dizia que por um tempo Moisés renunciou ao conforto do palácio de Ramsés II para estar com os seus no deserto. Por um tempo, vestimos um corpo privado da visão física. Por um tempo, você atravessa a experiência do câncer. Por um tempo, você atravessa a solidão. Por um tempo, você sente saudade do filho que partiu. Mas tudo passa. E isso também passa. As experiências da vida passam por nós. E nós os empoderamos de evolução, se bem sabemos aproveitar essas experiências. Então é importante que a gente faça silêncio e tempo dentro do coração, para que possamos então nos preparar para sermos um vaso bom para o vinho novo da Boa Nova. Porque se nós formos um vaso velho, nós conseguiremos transformar o vinho em vinagre. A metáfora do vinho que estragou é porque o vinho é a metáfora divina para a revelação. Uma revelação em 3 movimentos. Primeira revelação com Moisés, segunda revelação Jesus sendo a vida de Jesus, que evangelho é vivência, não é um texto, não é um conjunto de metáforas, é como Jesus se portava, isso filtrado pelo coração dos discípulos. Cada coração havia desenvolvido certos dons, cada coração atravessou certas experiências encarnatórias, e eles são, na sua forma de manifestação, tão imperfeitos quanto muitos de nós. Apresentam o medo de Pedro, a impetuosidade do João em diversas situações, mas todos eles, não obstante as suas imperfeições, nos dão uma lição essencial. E aí a gente começa o tema da palestra de hoje. Todos eles queriam servir. E à época de Jesus, havia 2 grandes rabinos que influenciavam o pensamento judaico. Um deles era Hilel, o compassivo. Para Hilel, todos os homens eram dignos da bondade, da piedade, porque eram filhos de Yahvé. Isso fazia de todos os seres culturalmente diversos filhos do mesmo Deus. Hilel representava a tradição pré-Esdras da construção do templo, em que aquela parte inicial do templo se chamava casa de oração para todas as nações. E quando Jesus impede o comércio naquele espaço, não é por razões de simplesmente transformar a casa de Deus em espaço venal, mas de utilizar o espaço que era um espaço coletivo para objetivos particulares. E o outro era Shammai. Os grandes rabinos eram chamados de Rabã. E o Shammai era um homem que prefigurava o que mais tarde, logicamente, com muitas outras aquisições indesejáveis históricas, hoje nós chamamos de sionismo. Um sentimento sectário, né? Isso foi se construindo gradativamente. Os judeus vieram para construir a universalidade. E é por isso que quando Jesus sai da Samaria, atravessa a pé e com fome um largo espaço de terra e entra em Jerusalém, um doutor da lei o desafia.
sobre a extensão da paternidade divina. E Jesus responde quase com o método socrático da maiêutica. Ele responde com uma pergunta: o que está escrito na lei, o que lês nela? Porque, na verdade, ali se confrontavam duas concepções sobre paternidade divina e obrigações de solidariedade, de fraternidade que devemos ter para com os outros. A concepção limitadora, para chamar inclusive pessoas imperfeitas, não poderiam servir a Deus. Há um capítulo muito bonito no livro Boa Nova que fala disso, que essa concepção era bem presente no judaísmo ao tempo de Jesus. Mateus Levi, que era um homem culto, achava que os homens que tinham defeitos físicos, aqueles que eram infelizes nas relações conjugais, aqueles que não tinham dinheiro ou intelecto claramente informado, não podiam servir a Deus. E Jesus ensina a Mateus Levi, ao longo do capítulo do livro Boa Nova, que todas as pessoas podem servir a Deus com seus dons. Ou seja, em outras palavras, que as nossas imperfeições não são óbices para que possamos servir. Porque nós servimos com o nosso coração, que é esse vaso para o vinho perfeito, que não deve azedá-lo. E lá na cruz serve-se a Jesus vinagre, que é o vinho que estragou. Que a gente recebe, mas não sabe guardar. É a semente que cai na terra, mas morre. Ou porque a gente recebe apressadamente, ou porque a gente vai cuidar das coisas materiais, considerando esse corpo que tem fezes nos intestinos, que prepara-se a cada dia para morrer, como objetivo da nossa vida. E as coisas que servem a ele como esse objetivo. Quando nós somos chamados, a expressão não está aqui ao acaso, a pátria espiritual, nós ficamos com as calças na mão. Tudo aquilo que nós achávamos que era nosso, não era. Nem mesmo as afetividades que nós assumíamos para nós de forma possessiva, existiam para nos servir, mas é ao contrário. Nós estamos aqui para servir. E Jesus nos informa isso. Sabe você, com as suas imperfeições, com as suas culpas, com as suas dificuldades, você pode servir. Para servir, a gente tem que ser instrumento. Certamente, ao longo das nossas diversas vivências encarnatórias, nós tivemos aquisições de conhecimentos. Alguns deles são habilidades eficientes. Imaginemos se eu fosse matemático e eu quisesse usar o método matemático para resolver os mais diversos problemas humanos. Se eu partisse, por exemplo, como linguista, da relação significante-significado, e fosse nessa relação binária para diversas etnias da Terra, no interior do Amazonas, por exemplo, em que essas relações absolutamente não se aplicam. Há diversos ambientes, situações, circunstâncias em que os métodos que nós estamos acostumados a utilizar não funcionam. Em que a nossa experiência intelectual se mostra incompetente. Nessas horas nós precisamos daquilo que é mais força do que intelecto, do que a experiência. E isso é inspiração divina. É quando nós os esvaziamos e Deus age por nós. Para que isso ocorra, não adianta raciocinar, anelar raciocínios brilhantes, é necessário sentir, buscar a divindade pelo sentimento. É por isso que Pedro, que tinha medo, mas sabia sentir, se torna a pedra angular da eclesia nascente. Quem sabe amar e esperar, alcançou a maior força do universo. E se ao amar e ao esperar você acrescenta o confiar, você tem as condições necessárias para servir. Então, a primeira coisa para servir, tem uma mensagem do Emmanuel que chama: quem segue, prossegue. Quem serve, prossegue. Então, para a gente prosseguir, por exemplo, para a gente ter saúde física, a gente tem que servir. O que é o corpo doente? Quando a gente começa a ter má vontade de fazer as atividades, a gente adoece. A vontade de não ir trabalhar, mesmo que seja lá no profundo do nosso sentimento, ela é suficiente para te adoecer, para você não ir trabalhar. Por exemplo, Chico Xavier trabalhava o dia inteiro na Fazenda Modelo. À noite, vamos pensar no livro Paulo Estevão, no livro Há 2000 anos, Chico digitava na máquina de escrever. Alguém já se perguntou por que Chico não tinha ler?
O corpo, a matéria, responde à mente. Aí a pessoa fica pensando num pensamento concentrado, magnético. Não estou falando em nada complicado assim. Eu estou falando no seu sentimento, que consegue produzir uma potência de pensamento maior do que qualquer coisa. Esse sentimento influencia os seus tendões. Vocês já se machucaram no esporte? Vou contar uma breve história das minhas lesões. Eu já quebrei o fêmur, eu já arrebentei o ligamento cruzado anterior, nunca deixei de fazer esporte, não. Corro todo dia, né? Por quê? Eu me operei, eu fiz fisioterapia, eu fiz musculação, eu aprendi a esperar, né? Mas eu descobri que todas as vezes que eu me machuquei, eu estava com mágoa com alguém. Eu tinha ido treinar com sentimento de insatisfação. E quando você vai treinar com sentimento de insatisfação, as suas articulações se atritam mais. Quando você come com sentimento de insatisfação, você não come o necessário para você, você come demais. E basta você subir 2 quilinhos para o seu joelho começar a sentir. E a sua pressão começar a subir. Porque a gente não ouve aquela voz interna que diz para a gente, está lá no livro dos Espíritos, basta. A gente tem diversas mensagens para falar disso em relação à alimentação. É só ler o livro Nosso Lar. Foi um dos erros do André Luiz, né? Mas a gente não pensa que a gente se alimenta também de sentimentos. Então, quando a gente se irrita, a gente está apressando a morte. Aquela explosão de cortisona produz veneno. Ela desgasta energias que são essenciais para o prosseguimento da nossa encarnação. É por isso que a pessoa fica precocemente envelhecida. É por isso que ela adoece. Ao longo do tempo, a mágoa acumulada consegue criar tumores. A inflexibilidade mental, você não consegue mais mexer as articulações. Quando a gente não consegue dar remissão a quem participou do nosso passado, a gente não consegue dar um sentido a esse passado, a gente cria enodulações que nos adoecem. Isso é essencial para que a gente sirva, porque a atitude, a atividade de servir, necessariamente criará em nós uma série de decepções. Servir é imitar a divindade. Então, servir implica ajustar expectativas. Servir implica ser decepcionado. Ser decepcionado é essencial para uma criança, por exemplo, para que ela desenvolva a maturidade. A criança tem que ser frustrada. De modo análogo, na nossa evolução espiritual, o não da divindade é muito importante para nós. Mas assim, a gente podia colocar aqui que mais de 80% do que a gente acha que é não da divindade são escolhas erradas nossas, que implicam sofrimentos maiores do que aqueles que nós deveríamos ter. Se nós não comêssemos tanto, nós não adoeceríamos. Se nós não comêssemos errado, não teríamos uma série de problemas. Se você se exercitasse, não teria outros problemas. Isso não é culpa de Deus. Se a gente tivesse bons sentimentos, a gente evitaria metade dos padecimentos que nos alcançam. Então a pessoa aprende uma coisa essencial. Eu tenho que me manter ativo. A mente não pode ficar ociosa, porque eu abro espaço para pensamentos que me levam para a tristeza, é água parada. Então vou trabalhar na casa espírita. Começa a trabalhar. Na hora que começa a trabalhar, a primeira atitude às vezes é querer reconhecimento, né? E assim, querer reconhecimento é querer paga. No Espiritismo a gente aprende que a gente não deve receber nada pela atividade mediúnica, por exemplo. Vamos pegar a atividade mediúnica. A atividade mediúnica é mediada por aquilo que no Espiritismo nós chamamos de potencial anímico. É a parte de você na mediunidade. Tudo que você faz tem um potencial anímico. A nossa palestra tem um potencial anímico, né? A gente deve cultivá-lo. Quanto mais a gente se apega à personalidade, mais a gente não permite que Deus se expresse. Lao Tzu escreveu o Tao Te Ching, ele dizia assim, que a mente deve ser como uma flauta que consegue esvaziar-se para que a divindade haja. Nós temos um horizonte diferente. Nós mobilizamos a individualidade com as suas aquisições para que a divindade consiga moderar-lhe as expressões. Porque uma coisa é você considerar a individualidade como inimigo. Então eu vou eliminar a personalidade nos seus aspectos egóicos, mas a individualidade, ela é irrepetível, ela é respeitável, ela caminha para a divindade, e é por isso que quando você pensa em Jesus e você pensa em Siddhartha Gautama, você tem
perfumes de espiritualidade diversos, porque são individualidades que chegaram à condição crística, não perdendo a individualidade. Se a gente fosse de certas correntes budistas, a gente ia acreditar que a gente anula como se fosse um copo no oceano, mas não é assim. A gente lida com essa individualidade, a gente vai escoimando essa individualidade de ressentimento, sentimento de querer ser reconhecido. Servir é servir sem esperar recompensa. Significa o seguinte: você pode ser até atraído para a mocidade espírita porque você quer arrumar um namorado ou uma namorada, mas enquanto você for com esse sentimento, você em algum momento vai se decepcionar. Você pode até vir para a casa espírita inicialmente com o objetivo, sabendo, e isso é certo, que trabalhando você tem melhores condições de curar a sua doença, mas tem que haver um salto entre esse interesse de curar a doença e o desejo sincero de auxiliar ao próximo. Enquanto permanecer algum desejo de pagamento na sua mente, algum desejo de retribuição, você não consegue sentir verdadeira felicidade. Quando você se liberta totalmente do desejo de ser reconhecido, de ser elogiado, quando você consegue receber a crítica do superior com alegria e consegue se transformar realmente, você chegou à condição de quem está evoluindo. A gente está no fluxo, né? Isso é uma coisa essencial de se entender, que a gente entende muito pelos romances históricos do Emmanuel. Você tem um grupo de espíritos reencarnados no meio judaico, vamos pegar lá 50 anos depois, Ave Cristo, né? Há 2000 anos. Esses espíritos são escravizados pelos romanos com uma missão. Como assim? Alguém escravizado com uma missão, né? Exemplificar humildemente o conhecimento superior que haviam recebido a partir da Torá. O que faz um escravo serve. O Paulo, quando estava preso, se sentia servo de Jesus, porque o contrário disso é a gente querer para a gente querer o que é da gente. Mas quando a gente se decepciona com aquelas coisas bobas da gente, quando a gente deixa de achar que a gente sabe mais do que Jesus e que a sua experiência milenar, a gente começa a alcançar o fluxo daquilo que é dele dentro de nós. E aí a gente começa a poder ser útil. Vou dar alguns exemplos aqui. Livro Nosso Lar. André Luiz chega ao nosso lar cheio de conhecimento médico da Terra. Nos descreve que era um grande fisiologista. E chegando à espiritualidade, não pode atuar como médico. Ele começa limpando vômitos em nosso lar. Porque é necessário quebrar o orgulho, é necessário trabalhar em silêncio, para que aquela voz interna que te elogia de dentro do coração possa te trazer felicidade e realização. Enquanto houver aplauso, há o aplauso inevitável. Eu digo assim, notoriedade é sofrimento. Eu tenho muitos amigos que convivem comigo que ganharam notoriedade da noite para o dia, né? Uma notoriedade que é indispensável, que eles estão cumprindo missões absolutamente necessárias, mas eles estão sofrendo as consequências disso. Então, notoriedade é sofrimento. Pessoas tolas a buscam, por tolice mesmo, desconhecendo esse sofrimento, né? Os sábios a suportam por amor à humanidade. Não digo suportar a missão, né? Suportar a inveja, suportar as tentações maiores que passam a existir a partir do momento que você ganha notoriedade. Agradeça então, meu irmão, a Jesus, toda vez que você pode trabalhar numa função em que você não é elogiado, que ninguém te vê, aquela função em que você trabalha no anonimato divino. Deus não concorre com as vaidades humanas, por isso Deus é plenitude de felicidade. Sabe o que você consegue ser feliz? A família é uma grande fonte de realização na Terra. Então, se nós somos leais ao casamento ou aquilo que o corresponda, as relações que nós construímos em família, se nós conseguimos ter paciência com os mais velhos, retribuir a eles o que eles fizeram por nós, sem perder paciência com a sua lentidão, com a sua incompreensão, com a surdez que começa a chegar, você consegue cuidar de quem veio antes, você alimenta e rega as raízes, né? E aí, se você consegue cuidar de quem veio, aí você está se realizando. E é difícil, porque cuidar é coisa de plenitude, não é coisa que se realize distraidamente. Não se desculpa um pai, por exemplo, não fazer tarefa com a filha, com o filho. Não é tarefa só da mãe,
Quando ele não faz, ele não cumpriu a missão. Porque cada um vem com um dom específico. Então, quando vem pai e mãe, vem para servir a um espírito. Você vai se anular. Antes, você ia para uma loja no shopping, comprava à vontade, o seu salário parecia render, mas agora você renuncia. Agora, na mesa, quando há dificuldades, os seus filhos se alimentam e depois você se alimenta. É o primeiro caminhar no sentido de esquecer de si mesmo, mas a pessoa, às vezes, se apega ao filho, esperando dele reconhecimento. Nesse momento começa o sofrimento. Porque o amor é uma dádiva divina que atravessa por nós. É uma concessão. Nos dizia a mensagem do começo da reunião sobre a fé, e o Paulo fala assim para o Timóteo: a mesma fé que um dia visitou Lloyd, esteve com Lloyd, agora te visita. Estou usando a expressão atualizada. Vocês gostam de música? Aqueles músicos que vocês admiram, não tem uma fase da vida deles que eles bombam? Que eles têm um sucesso muito grande, né? A fulana, assim, lá entre 74 e 79, as músicas que ele compôs, ele só repete. Ele não consegue mais, porque naquele momento a inspiração passou por ele. É uma chance encarnatória. Jesus fala assim: andai enquanto é dia. Você não tem mais 20 anos de novo nessa encarnação. De 20 mais ou menos até 50, 60, alguns até 70, se cuidarem muito bem da saúde, você consegue, por exemplo, fazer atividades mediúnicas que te exijam um grande fôlego, mediunidade de cura. Você consegue, por exemplo, viajar, fazendo palestra no interior, de volta até hoje, por exemplo, né? Mas há um momento em que as energias orgânicas se arrefecem, né? Então, todas as pessoas são visitadas por essas oportunidades. Os japoneses falam de uma forma bonita, eles dizem que a oportunidade é um Deus que só tem cabelo na frente, atrás é careca. Então, se você tentar segurar pelas costas, a mão escorrega, você não consegue segurar. E lá em Minas Gerais, a gente fala do cavalo, que a gente tem que pular na hora que ele passa, né? Encarnação é assim. Não que não haverá novas oportunidades, mas essas não virão nas mesmas condições e às vezes com as mesmas facilidades. Então é necessário ter a mente, mas acima de tudo o coração alertas, para quando surgir uma oportunidade a gente fazer, né? Conseguir servir. Então, mesmo que a gente seja escravizado, ninguém escraviza o coração da gente. Esperava, parece difícil demais, né? A gente aprende nos romances históricos do Emmanuel que a espiritualidade esperava dos escravos judeus que exemplificassem a Torá na relação com seus senhores. São Vicente, grande São Vicente, foi escravizado pelos muçulmanos, converteu o seu senhor ao cristianismo, voltou à França, vencedor, vitorioso, que conseguiu exemplificar, né? Então, quando a gente consegue ajustar expectativas em relação a quem nos agride, ou aquele diferente que nos gera algum tipo de sentimento desagradável, a gente consegue responder àquilo de forma sábia, paciente e amorosa. E isso é uma vitória. As vitórias não são vitórias que explodam aos olhos dos outros. Vitórias são vitórias internas. Porque se a gente trabalha só externamente, no servir, a gente vira um ativista. Ativistas fazem muitas coisas e se desgastam. Tem um professor de karatê chamado Jurandir. Um abraço se ele está me ouvindo. Aqui em Campina Grande, né? O Jurandir dizia assim, na primeira aula que a gente chegava, dizia assim: eu sou muito ruim de karatê. Por isso eu treino até hoje. Porque quem é bom, vem aqui, aprende os katas em 6 meses e vai embora. Quem tem dificuldade, persiste. Isso me faz lembrar muito da conversa de Jesus com Mateus Levi. Essas pessoas, Mateus, que você está observando têm certas dificuldades, são as mais preciosas. São essas pessoas que vão vencer essas dificuldades e vão servir com facilidade redobrada, que aquele que é cheio de orgulho, de qualidades, que pensa ter, ele se fragiliza, né? Se você conseguiu entender que você errou, se você chegou ao estágio de humildade, de orar a Deus, você está no estágio em que todos os espíritos começam a se libertar. Mas esse momento é um lugar que a gente não pode ficar muito. É necessário sair dele e começar a trabalhar. A gente pode permanecer 30 anos na espiritualidade estudando, mas haverá um momento de descer à terra, encarnar e começar a trabalhar. Não há teoria que dispense a ação e confronto
com as circunstâncias da vida. Por isso, se você vai ao relato da Torá, você tem aqueles 12 olheiros que Moisés coloca diante da terra prometida, 10 voltam dizendo que é uma terra horrível, onde há apenas secura, não é possível viver, dizem até que há antropófagos, mas 2 vão e voltam, Josué e Calebe, dizendo que é uma terra abençoada, onde mana leite e mel. O número da Torá, o número 10, é separação, e você encontra isso recorrentemente. Parábola das 10 virgens, exemplo, 10 tribos de Samaria, e a união perfeita é 12. 12 apóstolos de Jesus, 12 tribos, 12 olheiros. É interessante, mas como é que é o nome dos olheiros que vem? Josué e Calebe. Outra forma de falar Josué, Yeshua, a gente não sabe como se pronunciava no primeiro século, Jesus. Jesus vai, atravessa e volta, mostrando que é possível. O Cristo é aquele que, vivendo a Revista Espírita, 1868, vivendo a condição de encarnado, estando na carne, você não erra mais. Todo mundo que não está na condição crística erra. Quando Alcione, no livro Renúncia, vai encarnar, o seu mentor espiritual diz para ela: muita gente vai e não volta, porque se envolve com as paixões humanas, se complica, e ela resolve vir a si mesmo por amor, Então, para servir, é necessário renúncia, mas a renúncia é indispensável para a gente ser feliz verdadeiramente. Quando Jesus diz assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e ninguém poderá tirá-la de vós, Essa paz é a paz obtida daquele que não espera nada a não ser de Deus. Quem confia em Deus está confiando no que é mais confiável. Não confie no seu raciocínio limitado, principalmente nos momentos de impasse. Ore e espere, para depois agir. Porque a divindade tem caminhos, tem estradas, onde os homens não enxergam caminhos. Deus pronuncia retidões em tudo aquilo que era torto. Deus nos convida a amar o não amável, desafiando o nosso coração. Se você tem 70% de chance de brigar com a sua mãe nascendo filho dela, que é um espírito que já se mataram em encarnações diversas, vocês dois, A espiritualidade confia e investe 100% nos 30% que sobram, porque ela confia em você. A melhor forma de confiar é delegar, mas ela não nos entrega tarefas maiores do que aquelas que nós conseguimos realizar. Portanto, é muito necessário que a gente saia, para a gente conseguir servir bem, do ambiente tumultuado dos pensamentos, desejos, anseios coletivos, das invejas, dos comportamentos repetitivos, e a gente consiga fazer como Jesus fazia, se reservar e orar. Jesus fazia isso não para parar de trabalhar, ele fazia, porque sabendo que fazendo assim, ele voltava com o dobro de energia, ele se abastecia na fonte. E nós que somos muito menores devemos aprender com ele. Outra lição importante nós temos lá no Getsemane, o Horto das Oliveiras, e ele ora, é o governador espiritual do planeta. Humberto de Campos nos escreve a coorte de anjos que formou o planeta Terra, à espera das ordens de Jesus. E ele ora, o apóstolo João nos diz que ele suava sangue, para a gente não pensar que foi fácil para Jesus, E um anjo o consolava. E então ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. O governador espiritual do planeta está na expectação da vontade de Deus. Quando você lê o livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Você chega ao conceito da perfeição. Capítulo Sede Perfeitos, Evangelho segundo o Espiritismo, Nunca você chega à ciência de Deus, à onisciência. Você sempre tem que recorrer ao Pai. E quanto mais evoluído você é, mais você confia no Pai. Mais você sabe que o Pai sabe que vai ser melhor. E nem sempre é fácil. Mas você consegue atravessar quando você confia, Consegue atravessar o deserto, porque é possível na condição humana. Por isso Cristo não se priva de nada. Perturbação espiritual no deserto, a oportunidade de ensinar aos espíritos, cusparada no rosto, agressão física, Nos mostrando como fazer, porque um espírito que passasse a vida meditando,
que atravessasse a terra em vida monástica, não traria para a gente esse sentimento de comunidade de um Cristo que vai à festa do Pessah, com 1 milhão de pessoas em Jerusalém, justamente quando estava sendo perseguido. Ele é coragem, ele é amor, ele é solidariedade, ele partilha, ele é companheiro. Por isso, os apóstolos se lembram dele com tanta força, se submetem às piores dificuldades, porque ele havia exemplificado. Quem ama, exemplifica. Né? Então é importante a gente entender que os saltos maiores, evolutivos, eles não são saltos intelectuais. Embora seja necessário que a gente se inculture, que a gente, por exemplo, é necessário que a gente conheça o Evangelho, que a gente conheça a Torá. É necessário que a gente crie disciplina de estudo. Mas a disciplina de estudo, se a gente associar ela à arrogância, a gente vai elaborar em nível horizontal. Você vai saber uma série de coisas de cor, mas você não vai conseguir, quando seu filho desencarnar, se sentir, embora em profundo sofrimento, tranquilo. Quando você estiver com a mira de um revólver na sua cabeça, quando você estiver dentro do porta-malas de um carro, num assalto, os seus estudos e as suas intelectualizações não te trarão a tranquilidade que a fé te traz. Porque a fé é confiança afetiva na divindade, certeza dessa proteção. É a fé que leva o Paulo à frente do Nero. E o Paulo entende que ele é um emissário de Jesus para Nero, no momento final da sua encarnação na Terra. E nos descreve Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, que no período da permanência em Roma, Paulo, humano, era alcançado pelos piores presságios da sua própria desencarnação. O que eu quero dizer com isso? Nenhum desses espíritos, os nossos heróis da fé e da coragem, que serviram a Jesus com disciplina, rompendo com seu passado delituoso e agindo com laços de evolução para frente, se privou a condição da dor, do envelhecimento. Paulo fala do joelho desconjuntado. Nos descreve Emmanuel que, ao chegar de frente para Nero, Paulo estava um homem esquálido na sua velhice, provecta e avançada. Ele sentia fome, ele não fazia mais palestras nas catacumbas que ele não conseguia se sustentar, mas havia uma força espiritual dentro dele. Porque tem gente que só acha, eu só vou conseguir fazer as coisas se eu estiver vigoroso. Ora, se eu estiver casado, a minha família estiver organizada, eu vou trabalhar no centro espírita, que essa é a condição boa, né? Mas eu fiquei sozinho, não tem ninguém comigo. Eu sinto solidão, mesmo assim você pode trabalhar. Basta que você ame. Trabalhar é servir, com vontade de tornar a vida do outro mais fácil, com vontade de ser veículo para o alívio da dor dos outros. Se você consegue falar, você consegue ler para alguém que não consegue ver, se você sabe ler. Se você tem os braços fortes, você consegue sustentar alguém. Se você tem um raciocínio claro, você pode aclarar quem está começando. Né? E assim, é interessante a gente entender isso, né? Porque todo o contrário disso é trabalho com sofrimento e decepção. Quanto mais flui sem interesse o nosso trabalho, mais, por exemplo, o trabalho na seara de Jesus corre bem. Deus não trabalha com quantidades naquilo que espera de nós. Deus não concorre com as vaidades humanas. Então, assim, não pense que a gente veio à Terra para fazer a tarefa da Madre Teresa de Calcutá, a tarefa do Francisco de Assis. São tarefas que eles prepararam por milênios a fio. Você veio para ensinar o Evangelho e trazer sua filha, seu filho, para a evangelização infantil. É quando ele chegar aos 43 anos e você, de repente, sem esperar desencarnar, ele conseguir se virar sozinho, que a gente cria criança para isso. Pouca gente recorda. Nós criamos hoje em dia muita dependência, mas você pode desencarnar a qualquer momento. Os valores espirituais que você deu ao seu filho na educação são suficientes para que ele sobreviva? Eu não estou falando para não pagar curso de línguas, é responsabilidade também. Hoje as crianças e os jovens precisam de línguas. Se você tem condição, pague. Dê escola formal, né? Eu estou falando, traga para a evangelização. Isso é o esforço do ativismo externo. Você precisa de energia física, de euforia orgânica de que nos fala Emmanuel, carboidrato, proteína, levar a criança na escola, segurar a birra, né? Eu estou falando assim, quando sua esposa te ofende, qual lição do Evangelho você dá para a criança que observa? Né?
Quando você está doente, qual a sua paciência com a sua própria doença? Quando você saiu da casa espírita e ouviu a palestra e você está iluminado da compreensão do Evangelho, você saiu ali fora, né? Anteontem, vou contar um caso pessoal, né? Um caminhão bem grande, meu carro novinho, vi atrás e encheu, parado no sinal, pensando na vida, aquela coisa bem lerda, né? Acordei, né? E aí como é que a gente responde? Apegado ao que é passageiro? Será que as coisas são mais importantes do que as pessoas? Seu carro novo é mais importante do que aquele ser humano? Estava distraído, estava comendo mosca mesmo, estava cantando, pensando não sei o quê, olhando no celular, bateu no seu carro. Ninguém desencarnou. Os danos materiais são muito menores, você está encarnado. Abrace o seu irmão, compreenda, né? Se ele não te pagar o dano que ele fez no carro, você está pagando alguma coisa ao universo. Ninguém ganha nem perde nada. Não há motivo para desespero, meus irmãos, nas coisas venais, materiais. Todas são de Deus e nós devolveremos para eles. A gente não tem que ter medo em quem quer matar o nosso corpo físico. Não haja de forma antiética, com medo da vida física. Porque difícil é perder o espírito, difícil é perder a ética, ao deixar o corpo físico, olhar para o seu guia espiritual sem coragem e dignidade, te permite estar em paz. Todas as pessoas que eu conheço que passaram por desafios na vida, se lembram orgulhosas de quando agiram com coragem. Né? É necessário a coragem que a fé nos traz, buscando o bem coletivo, renunciar àquela vontade que a gente tem, né? O consumismo é isso, é quando você passa dos limites das suas necessidades e começa a criar necessidades. Você vê alguém dirigindo um carro, está uma moça bonita, um rapaz bonito lá, você imagina que dirigindo aquele carro, você vai incorporar aquele estilo de vida. Meu irmão, saia disso, aquilo é simplesmente um pedaço de lata. Vai servir por um tempo, muito menor do que o seu corpo, e Jesus nos pergunta, o que é mais importante, a veste ou o corpo? Bom, se existe uma coisa material que a gente tem que cuidar, meus irmãos, é o corpo. Porque é a posse mais demorada que você tem na encarnação. Não tem sentido você comprar um sapato bom e comer porcaria. Não tem sentido você se vestir bem, né? Que a gente vai dar contas, nada é da gente. Tudo a gente devolve, né? Então, é uma gestão responsável. Jesus chama de mordomia dos bens que são de Deus. Que não vieram, você não tem uma família feliz para você ficar lá fruindo a família feliz. É para que você use aquele equilíbrio, aquela paz, aquele oásis, no meio da solidão, da perturbação, da infidelidade, da traição. Você tem um oásis, é só para você? É por causa dos seus belos olhos? Não, é para você fazer daquele ambiente um ambiente de paz, que você consiga disseminar aquilo, você consiga exemplificar para os seus filhos. Não existe felicidade no egoísmo. Não existe como ser feliz aqui, um tanto de gente passando fome, passando dificuldade. Isso não é sentimento cristão. O cristão é aquele que partilha, é aquele que busca minimizar a dor do outro. Portanto, busca servir e não se importa com a quantidade ou a intensidade desse serviço, né? Aos olhos dos outros, ele busca intensidade interna. Então o ativista se cansa, que ele se desgasta. Com intensidade você faz poucas coisas que sejam bem feitas. Então sua capacidade de fazer aumenta muito mais, né? Eu queria destacar aqui um livro que eu li uma vez, do Humberto de Campos, que tem uma mensagem bastante interessante. Humberto nos conta, no livro Instante da Vida, mensagem número 2, de uma moça que cometeu suicídio. Era por volta dos anos de 1920, mais ou menos, pelo que ele descreve, né? Então, um amigo, numa mediúnica, pede que ele traga uma mensagem de um espírito recém-suicida. E a moça está desencarnada há 14 anos, descreve que não conseguiu sair do corpo, a situação no necrotério, a autópsia que ela sentia as dores, né? Porque a situação do suicídio é difícil. Mas não é nada disso que eu quero destacar. Eu quero destacar outra coisa. Quando ela se equilibra no mundo espiritual, ela reconhece o erro, ela consegue libertar-se da imagem do corpo como um fantasma a persegui-la. E finalmente o que acontece com todo espírito que recobra a lucidez? Os meus queridos, eu quero vê-los, eu quero voltar. André Luiz não foi assim? Quase sempre a espiritualidade te diz, ainda não, você não está preparado, espera mais um pouquinho, né? Mas ela vai. Quando ela vai, ela se matou porque o marido estava envolvido com outra mulher, encontra o marido casado com aquela mulher. Então toda aquela perturbação vem de novo à mente dela, mas gradativamente, como ela ajusta expectativas, como ela sabe esperar,
ela começa a perceber que a saudade que ela sente de um serzinho que passou atrás daquela mulher é enorme, é o filho dela que ela abandonou. E de repente a mulher acaricia a cabeça do filho com carinho. Então ela percebe, olha, na hora que ela acaricia, ela se sente de novo acariciando. E ela começa a enxergar as qualidades daquela mulher, e aos poucos ela passa a amá-la, porque ela cuida do filho, ela coloca a fardinha, ela passa para o filho ir para a escola. Então aquela sua arqui-inimiga pela qual ela tinha tirado o bem mais precioso que ela tinha, que é a vida, passa a ser então quem cuida do seu filho. É a regra da divindade. Divindade coloca os oposicionistas para trabalharem juntos. Quem causou a sua desencarnação, você é chamado a colaborar com ele. E não há bênção maior do que essa, quando você consegue fazer isso. Porque assim, em evolução, em causa e efeito, quase sempre é assim. Quando você prejudica alguém, esse alguém vem numa condição em que, se ele quiser, destaco isso, se ele assim escolher, ele tem liberdade de prejudicar. Como é que ocorre a libertação? Quando essa pessoa usa a liberdade para perdoar. Já pensaram sobre esse ponto de vista? Emmanuel diz de forma bem textual: toda libertação de processo kármico longo surge quando alguém que se tem direito, entre aspas, de fazer alguma coisa, renuncia a esses direitos. É a pessoa que nasce como escravo judeu para salvar um filho antigo romano. Para exemplificar na humildade, no trabalho, esquecendo-se dos próprios padecimentos por alguém. Geralmente, nós conseguimos entender isso em relação a quem nós amamos profundamente, né? Toda experiência de paternidade e maternidade, geralmente, todo pai um dia ouve assim: eu não gosto de você, eu queria ser filho de outro pai, eu queria ser filho de outra mãe. Mas você consegue processar aquilo de forma diferente. Por que a gente ouve de outras pessoas e não consegue ter o mesmo amor, a mesma compreensão? Né? Quando o filho sai de casa e se casa, aí a pessoa começa com um sentimento possessivo em relação ao filho, principalmente se não cuidou do casamento. Então está numa condição, né, em que às vezes deposita aquela afetividade, aqueles anseios sobre o filho e não deixa o filho ser feliz, que é um apego. Nós não somos proprietários da vida de ninguém. Né? E uma coisa que a gente às vezes é obrigado a compreender em circunstâncias difíceis: ainda que seu filho seja criança e seja dependente de você, se você desencarnar, sabe a grama que você corta e cresce outra? Virão outras condições para cuidar do seu filho. Outras pessoas virão. Né? Então tem muita gente muito feliz com a gente quando você cuida de um órfão, quando você atende uma pessoa no atendimento fraterno, quando você dá um passe na casa da pessoa e você vai visitar. Muita gente que assim, eu desencarnei e não consegui cuidar do meu filho na terra, está vindo essa pessoa e está cuidando, está dando atenção, está cuidando como um pai. Ele fala: fulano é um pai para mim. Né? Não existe coisa mais bela que você conseguir estender o seu sentimento de paternidade, que muitos vivem de forma bem exclusiva e egoísta, a outras crianças, a outras pessoas. Né? Tem professor que só dá aula quando ganha dinheiro. Tem um capítulo no Pensamento e Vida falando disso na profissão. Ele diz assim: nós admiramos um grande professor, um erudito, nós admiramos um médico que cumpre a sua função, mas ele não faz mais do que a sua obrigação. Você começa a servir com Jesus quando você vai ao sacrifício. Né? Nós estamos indo ao sacrifício no nosso trabalho profissional? Bom, se a gente é funcionário público e a gente chega atrasado, a gente está roubando. Aí a pessoa está andando na rua, tem um assalto. Eu nunca roubei ninguém e fui assaltado. Deve ser uma coisa lá do passado. Não, você chegou atrasado, você está roubando tempo. Né? Qual o seu plano no seu serviço público? Quantas horas você deve prestar? Né? E assim, isso aí é a sua obrigação. Vamos ao Pensamento e Vida, capítulo Profissão, né? Você tem que ir além disso, tem que ir ao sacrifício. É quando você podia esmerar um artigo que você vai escrever até um certo ponto, mas você leva adiante. Porque esse artigo não é para cumprir uma meta. Esse artigo é a minha expressão na humanidade. Eu estou expressando Deus a partir dele. É por isso que quando você pega assim, uma obra de carpintaria feita por alguém que sente assim, você sente o espírito da pessoa na obra. Porque ninguém compra um quadro de pintura para ver uma linha simétrica. Isso você faz no computador hoje em dia. Né? A fotografia, se fosse assim, ela teria desaparecido com o advento
com a pintura, o advento da fotografia, é porque quem pinta expressa ali coisas que a fotografia não consegue expressar. Embora a fotografia também tenha um viés de arte, ela tem um olhar sensível, né? Mas assim, a arte não é simétrica, a arte expressa a vida. Nós não somos simétricos, nós servimos a Deus na nossa simetria, que Deus pronuncia retidões em tudo aquilo que era torto. A gente era um espinheiro, aí vem uma erva daninha que nos incomoda, entra por dentro de nós, nos desvia, nos machuca, mas vai nos endireitando. Finalmente não tem mais espinho nenhum na gente, e a gente está preparado para servir, né? Então, quando a gente entende isso, sim, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? O Paulo ouve de Jesus assim, no auge do sofrimento, né? Pai abandonou, noiva morreu, ele errou, que é a pior coisa assim, você pode ser abandonado por todo mundo, meu amigo, se você está em paz, você está maravilhoso. O ruim é quando você causou tudo. O ruim é quando você é culpado de tudo, você é o pentelho da sua situação, né? Paulo nos dá uma lição de coragem, ele cai do cavalo, ele vê Jesus, ele não fica se lamentando. O que queres que eu faça? E Jesus mostra a ele a lição, que é a lição para todo mundo que erra, para que possa um dia servir utilmente novamente. Ele espera, para esperar novas instruções, ele vai confiante a Damasco, sem enxergar. Porque aquele que ele ia matar e perseguir, Ananias, vem para curá-lo. Ananias é trabalhado e Paulo é trabalhado por Ananias. Na confiança que se estabelece naqueles que não confiavam. Vocês sabiam que Mateus, Levi e Pedro tinham uma relação assim também, né? Pedro desprezava Mateus, porque Mateus era publicano, né? E Jesus une essas pessoas e dá trabalhos conjuntos. Olha que interessante. Pessoas que antes discordavam recebem trabalhos conjuntos, porque o bem unifica. Tudo que sobe unifica. Se você tem problema com gente que é de esquerda, direita, negro e branco, tem problema com homossexual, com escolha sexual dos outros, você não está vendo, não está unificando, você não está indo acima, né? Para trabalhar bem, a gente tem que unificar. Você não pode ter preferências, né? Você tem que ver o que o Cristo quer de nós e o que as pessoas estão precisando. Nisso aí a gente consegue felicidade. Porque você não vê, só trabalho se eu tiver num centro espírita que abre em tal horário e que tenha gente que eu gosto. Eu já passei por 12 e não tinha gente que eu gostava, não estou trabalhando mais não. É a gente que tem que ser como a água, né? Tem que buscar um grupo em que a gente possa servir. Servir é também tolerar, né? Servir é libertar-se de expectativas infantis em relação aos outros, que eles teriam que atender às nossas necessidades, aos nossos anseios ou às nossas preferências, e então ser a massa para que Jesus possa trabalhar em nós. Então a gente vai sentir uma felicidade enorme. Eu ouvi esses dias um relato de uma pessoa, um amigo japonês bem velhinho, não foi esses dias não, foi há um tempo já, um tempo assim de uns 20 anos, né? E aí esse senhor me contava da permanência dele na Manchúria após a Segunda Guerra Mundial, quando ele voltou para o Japão, e lá a empresa o dono da empresa quebrou, e eles gostavam tanto do dono da empresa, que começaram a trabalhar gratuitamente para o dono da empresa, durante uma coisa de uns 6 meses, plantavam horta na empresa, e conseguiam alimentar, com um desejo que ele era tão bom para eles, e ele conseguiu prosperar, e a empresa cresceu. Esse tipo de abnegação faz da empresa uma família. É diferente de você ter um grupo de pessoas que todo mundo quer tirar alguma coisa. É quando alguém entra com o desejo de servir. Eu não estou aqui para tirar nada para mim, eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para servir. A gente começa a fazer isso na casa espírita, é um bom método, para que um dia a gente consiga saber que você está no trabalho, você recebe um salário, mas não é o salário que te mantém no trabalho. Estevão, quando se assenta nas galés, o companheiro do lado do remo diz a ele, infelizes de nós, ninguém ficou mais de 3 meses aqui. Ele diz para ele, nós não trabalhamos para os romanos, nós trabalhamos para Deus. Está no livro Paulo e Estevão, porque toda a terra é de Deus. Se Deus me colocou para trabalhar para os romanos, que eu devo servir aos romanos, né? Eu termino com uma história bonitinha da minha infância, do livro A Vida Fala, do Chico Xavier, pela psicografia do Néio Lúcio. Néio Lúcio, quem sabe quem é? 50 anos depois, o livro, psicografia do Emmanuel, né? É o avôzinho da Célia Lúcio, um homem que lá na Roma Antiga educava a infância, reencarnou como Arthur Joviano, iniciou os primeiros anos da mediunidade de Chico Xavier,
quando ele vai para a espiritualidade, ele começa a fazer aquilo que ele fazia melhor, ele começa a transmitir mensagens para crianças. Descreve uma história bem brasileira, bem atual. Tem uma cidade interior, né? Chama, o nome da história é fantástico, O Poder da Gentileza. Quem lembrou dessa história aqui? Tem uma cidade interior e um professor negro. Esse professor vai ao prefeito para fazer uma coisa que o prefeito achava que era gasto de dinheiro inútil, construir uma escola para alfabetizar crianças analfabetas, né, que havia aos borbotões na cidade. E aí o prefeito diz que não há absolutamente dinheiro para isso, né? Que ele procure doações e que não há dinheiro para isso. Ele fica muito triste com aquilo, entendendo que o serviço público não tem educação como foco, começa a andar triste pela rua, quando então ele estava suado, ele estava com a roupa mais simples, então ele passa em frente à casa de uma senhora, que parece uma senhora de elite, uma madame, né? Ela diz a ele: ô meu negrinho, por favor, carrega isso aqui para mim. Ele, sim, carrega para ela. E de repente ele se vê dentro de uma grande mansão, fazendo uma série de coisas para a senhora, que vai dar uma grande festa. E ele limpa, e ele leva água, né? Às tantas da noite ele vai buscar um frango assado, um pernil, e sai de lá bem tarde, todo sujo de carvão, né? Sem que a senhora pudesse até mesmo se despedir dele, né? E a senhora fica achando que tinha que pagar. Nessa reunião, nessa festa que havia, o prefeito vai, né? E a senhora então fica sabendo que aquele que o ajudou era o professor da cidade. Então ela o busca, pede desculpas, ele diz: de forma alguma, foi um prazer te servir. E a partir daquela experiência, o prefeito conta para ela que no dia anterior ele tinha esse desejo de servir as crianças da cidade. Então esse serviço desinteressado que ele fez pela senhora, a senhora tinha muitas condições financeiras, funda a escola que ele tanto desejava, né? Então quando a gente consegue, com gentileza e humildade, trabalhar com amor, a gente angaria a simpatia até mesmo daquela assembleia de invisíveis que nos considerava crápulas, perseguidores do passado, e a gente está numa roupa física diversa, né? E a gente, quando começa a ser diferente, é sincero e é desinteressado, a gente começa a tocar o coração dessas pessoas que têm muitos motivos para ter raiva da gente. Então elas começam a mobilizar o livre-arbítrio delas, e algumas delas podem até nos perdoar. Podem se tornar colaboradores. A pessoa que me iniciou na minha mediunidade, Dona Duca Xavier, lá na Casa de Caridade Herdeiros de Jesus em Belo Horizonte, sobrinha do Chico Xavier, uma grande amiga já desencarnada, com seus mais de 90 anos, né? Que eu tenho muita saudade dela. Ela tinha um mentor espiritual que, por vezes, transmitia psicofonia pela reunião, né? Que era um seu obsessor. Por pelo menos 25 anos da sua vida, atrapalhava relações afetivas, né? Prejudicava a profissão. O marido era bastante agressivo com ela, depois era a expressão desse espírito, né? Esse espírito se identificava como Zé Baiano, que é o nome de um cangaceiro também, cuja memória no Nordeste, não sei se vocês conhecem a história disso, não é muito boa, né? Mas ao cabo de uns 30 anos de relação, esse espírito se tornou um trabalhador espiritual ao lado dela. É necessário ver que Dona Duca viveu mais de 90 anos, né? Então, lá pelos seus 80 e tantos anos, eu via lá o Zé Baiano ativo na reunião mediúnica, né? Servindo com os seus dons. É o espírito que recém saiu da condição de perturbação, somos nós, mas nós temos condição de modificados de trabalhar do outro lado também, porque ninguém vira santo ao desencarnar. E tem trabalhador para todos os fins, tem trabalhador para as coisas mais pesadas, tem um trabalhador da polícia, que ele é um informante. Até ontem ele estava lá no meio do traficante. Hoje ele é informante da polícia, né? Você tem espírito que faz isso. Ele faz esse trabalho, né? De certa forma, de recuperação de quem está no Vale dos Suicidas, quem está nas furnas, né? E assim é auxiliando com humildade, recomeçando, mais calado, sem projeção, que a gente consegue reencontrar a razão de viver. A razão de viver é servir, meus irmãos. Servir com desinteresse, servir com amor, sem vontade de aparecer, sem afetação. Isso nos dá uma felicidade que, assim, sua mãe vai desencarnar, esposo, o filho vai desencarnar antes de você, e você vai ter razão de viver. Porque ninguém morre, porque a alegria do reencontro excede, supera a tristeza da separação, né? E porque servir é o sentimento de Deus. Que Jesus nos abençoe.